A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, visitou o Amazonas e fez promessa quanto ao marco temporal. Os detalhes estão na reportagem de Letícia Miyamoto. Segundo a ministra Rosa Weber, o julgamento deve acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. A presidente do Supremo Tribunal Federal visitou a aldeia Paraná, no Vale do Javari, no Amazonas, nesta terça-feira. Na ocasião, a magistrada recebeu lideranças locais, que discutiram pautas sobre o aumento da vulnerabilidade da comunidade e das florestas, em razão do avanço do garimpo, do sucateamento da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e da falta de políticas públicas. A decisão sobre o marco temporal vai impactar na demarcação de terras indígenas. A tese, que é defendida por ruralistas, determina que a demarcação de uma área só pode acontecer se for comprovado que os indígenas estavam sobre o espaço em questão em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição. Já os povos alegam que foram expulsos das terras antes deste marco. O caso começou a ser julgado em 2021, mas foi interrompido em setembro do mesmo ano, depois do ministro Alexandre de Moraes pedir por mais tempo para análise. O julgamento continua empatado no Supremo Tribunal Federal em 1-1. Volta ao estúdio. Obrigado, Letícia. E na sua opinião, Alexandre Borges, qual o entendimento deveria prevalecer nesse julgamento do STF que, segundo a promessa da presidente Rosa Weber, será retomado ainda antes do meio do ano? Borges? Olha, eu, sem querer antecipar o resultado do julgamento, mas o que eu acho que é muito importante é a visita da presidente do Supremo Tribunal Federal às terras indígenas. Porque um dos grandes problemas de Brasília em relação a qualquer assunto é que aquele clichê: Brasília é uma ilha. Brasília está jogada ali no meio do Planalto Central, longe de muitos dos pontos do Brasil, e muitas vezes essas autoridades, elas ficam encasteladas em Brasília e decidem coisas importantíssimas que elas não têm a menor ideia, não conhecem. Então, que vire moda os nossos políticos que viajam tanto para suas cidades ou a cidade de veraneio, que eles visitem os rincões do Brasil, principalmente antes de tomar decisões importantes como essa. Então, a ministra Rosa Weber, ela fez uma agenda lotada, ela conversou com lideranças indígenas, ela conversou com as autoridades locais, ela foi ciceroneada por governador de estado, ela rodou vários lugares. Então, eu acredito, eu tenho que torcer para que na volta dela, ela ajude a casa que ela preside a tomar decisões mais informadas. Independente da decisão que venha a ser tomada, pelo menos que se traga informação do local, informação em primeira mão, informação que é feita quando a autoridade sai do seu gabinete, do seu palácio, literalmente um palácio, e vai onde o fato está acontecendo, olhar com próprios olhos. Não dá para ter uma decisão tão complexa de um assunto de tamanha repercussão apenas com parecer de A, B e C sentado no palácio. Então, parabéns à ministra Rosa Weber por ter ido, e eu espero que isso ajude a ela e a corte a ter uma decisão mais informada. E para você, Vilela, do ponto de vista jurídico, qual será que deve ser o caminho seguido pelo STF nesse julgamento? Olha, nesse ponto eu vou discordar do Borges. Eu vejo que, vamos imaginar todos nós acompanhando uma final de campeonato entre Palmeiras e Corinthians, entre Flamengo e Fluminense, e antes de começar a final, o juiz do jogo vai visitar a sede do Corinthians, né? Fala que quer analisar os jogadores do Corinthians, cumprimentar os jogadores do Corinthians. Olha, como é que a gente vai chegar no dia dessa partida sabendo não digo dessa proximidade, mas dessa relação mais cordial com uma das partes? Eu concordo com o Alexandre nessa necessidade de aproximar Brasília dos diversos rincões do Brasil, especialmente quando se fala da Amazônia, com todos os problemas que a Amazônia tem, problemas históricos. Agora, estamos falando, nesse caso, de uma decisão que vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele não é um órgão político,
Ele é um órgão técnico. Não cabe a uma ministra do Supremo, no meu entendimento, fazer uma viagem política, fazer uma agenda política, se relacionar com um dos lados interessados na questão e dizer que vai colocar o assunto em julgamento. Eu entendo que, nesse ponto, a ministra Rosa Weber, que é sempre muito discreta nas suas colocações e nas suas aparições políticas, talvez uma das ministras que guarde mais a liturgia do cargo, eu vejo que, no meu entendimento, nesse ponto ela errou. Oi, Borges, diga. Não, tudo bem, essa é a pluralidade de opiniões, eu acho, e eu escuto com muito interesse e analiso e reflito, mas é normal também, você vê aquele caso da Leste, por exemplo, eu acho que tinha que ser eletrônico, o Cristiano já acha que é mais normal, aquele tipo de movimentação faz parte da pluralidade de opiniões. Eu não vejo a ministra, por ter feito essa visita, que isso seja uma indicação que ela está favorável aos índios, mas vamos ver, ok, os fatos vão mostrar. Eu acho que é importante, sim, que ela saia, que ela veja em primeira mão, e eu espero, e aí eu vou pegar uma carona e vou concordar com o Cristiano, eu espero que isso não seja uma sinalização, ou seja, uma maneira dela se aproximar de uma das partes. No meu entendimento, é uma aproximação do problema, e não necessariamente de um dos lados, mas vamos ver como é que o julgamento vai andar.